Flamengo chega à sua terceira partida sem vitória. E aí, o que aconteceu taticamente nessa partida? Sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, esse pós-jogo. Flamengo 1, São Paulo 1. Então, já vai deixando seu like, já se inscreve no canal, que eu vou rodar a vinheta. E na volta, a gente vai falar sobre todos os detalhes táticos dessa partida. E aí, vamos falar de tática? E aí, deixou seu like, se inscreveu no canal? Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, que é realmente importante, tá? Bom, vamos fazer a análise, tem bastante coisa pra gente falar e eu quero ir direto ao assunto, então vamos nessa. Bom, o Flamengo foi a campo com Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Colocou dois volantes, Thiago Maia e Alan, e fez aí um 4-4-2 com Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabi e Vitor Hugo, né? Vitor Hugo e o Arrascaeta jogando como meias, liberando esse corredor aí para os dois laterais, para o Ayrton Lucas e para o Wesley. A gente vai falar bastante sobre isso na análise de hoje. E aí vamos falar agora sobre o São Paulo. São Paulo com um time majoritariamente reserva, né? Até peço desculpa que tá o Rafael aí, não foi o Rafael, foi o Jandrei. Jandrei, Natan, Diego Costa, Alan Franco e Wellington, Alisson e Gabi Neves, né? O Gabriel Neves. Aí você tinha, nesse 4-2-3-1, o Juan pelo lado esquerdo, Michel Araújo por trás do Pato e Lucas pelo lado direito. Primeira fase de construção do Flamengo era com o Matheus Cunha fazendo parte dessa espécie de saída de três, vamos dizer assim, com os dois zagueiros. O São Paulo subia somente com o Pato um pouco mais avançado, fazia um 4-1-3-2, vamos dizer assim. Tentava encaixar nos dois volantes do Flamengo, o Flamengo com os dois volantes bem presentes nessa construção de jogada. E a primeira fase de construção do Flamengo funcionou, tá? O Flamengo conseguia sair bem da pressão, conseguia progredir no campo de jogo. Estrategicamente, em termos de plano de jogo, o São Paulo foi bem na partida de ontem, tá? Aqui a gente já vê como é que o Flamengo colocava seu bloco médio, com o Gabi e com o BH mais avançados, nesse 4-4-2, o Arrasca do lado esquerdo, o Vitor Hugo do lado direito e os dois volantes no corredor central. Depois isso vai mudar, mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. O Maia fez uma partida melhor, com bola no pé ontem, mais corajoso para jogar, mais confiante, fazendo esse passe aqui difícil no Vitor Hugo, numa janela curta. Ele também tentou algumas bolas longas e acertou. Me surpreendeu bastante a atuação do Maia na partida de ontem, essa capacidade que ele teve de fazer bons passes mais difíceis e ter essa coragem de fazer que ele não vinha apresentando, melhor dizendo. São Paulo bloqueava bastante o corredor central, também numa intenção de tirar o Arrascaeta do jogo. Nesse sentido, o Dorival Júnior foi bem feliz. Foi eficiente, né? E aí o Flamengo passa a fazer muita bola longa. A ideia era fazer bola longa e deixar o Ayrton Lucas num contra um, deixar o Wesley também numa situação de vantagem. O Flamengo conseguia fazer essa jogada, aproveitava que o São Paulo ofertava esse corredor lateral para o Flamengo, mas na hora de vencer esses duelos no contra um e também na hora dos companheiros se aproximarem do Ayrton Lucas, se aproximarem do Wesley para poder gerar vantagem qualitativa, superioridade numérica, havia uma demora em se aproximar, então eles ficavam muitas vezes num contra um difícil de vencer, né? Então a ideia em si inicial era boa, mas a aplicação dela não era tão boa, primeiro porque tecnicamente o Ayrton Lucas estava numa noite bem ruim, numa partida bem ruim, e também porque havia demora para chegar essa dobra, para chegar os companheiros para poderem gerar a superioridade numérica e a superioridade qualitativa. Como eu falei, né, o Ayrton Lucas numa noite bastante infeliz, perdendo muitos duelos para o Lucas, né? O Lucas ganhando muitos duelos, desarmando, interceptando. E o Ayrton Lucas realmente foi bem infeliz, passou uma noite bem ruim ontem no Maracanã. Aqui o Vitor Hugo com o Wesley, né? Não tem a mesma relação socioafetiva que o Everton Ribeiro e o Wesley estão apresentando já tem um tempo já. Então o Wesley está aqui, tem o espaço, o Wesley não está impedido, ele está perfilado para receber essa bola é na profundidade, essa bola poderia gerar uma situação de muita vantagem, de iminente gol para o Flamengo, e o Vitor Hugo não dá essa bola. Então assim, esse entrosamento, né, do Vitor Hugo com o Wesley não é a mesma coisa que o entrosamento do Everton Ribeiro com o Wesley, e nesse sentido o Flamengo sentiu um pouco de falta do Ribeiro, e o Wesley então nem se fala. E aí o lado direito não funciona tão bem quando esses dois não estão juntos, né?
essa sinergia entre os dois está funcionando muito bem. E o Vitor Hugo não fez uma má partida não, mas esse entrosamento aqui pelo lado direito perde bastante quando o Ribeiro não está com o Wesley. Aqui uma situação de perigo que o São Paulo conseguiu aos 14 minutos. O Flamengo concentrou bastante gente em volta da zona da bola. O São Paulo conseguiu achar essa diagonal longa aqui. O Wesley ficou praticamente esse 2 contra 1 aqui. A bola vem no corredor central depois e o Alisson consegue finalizar, mas finaliza por cima do gol. O Flamengo construía o jogo, começava a sua construção das suas jogadas com bastante gente e conseguia, como eu já falei, progredir. O Fabrício Bruno bem na partida, entendendo bem o momento de fazer o passe mais difícil, com coragem para fazer o passe mais difícil e conduzindo também quando era necessário. Nesse lance aqui ele conduziu, atraiu o Pato, atraiu também o Juan, deixou o Juan em dúvida, conseguiu passar a bola para o Wesley conseguiu avançar também, o Flamengo conseguiu um bom ataque aqui depois dessa progressão, depois de conseguir progredir aqui, né? Então o Flamengo, estrategicamente, conseguia sair muito bem da pressão inicial do São Paulo, e o São Paulo também conseguia. Então foi um jogo que os dois times conseguiam progredir muito pelos seus próprios méritos, né? Que o Flamengo achando em mais uma longa que o Wesley, ele ficando numa situação realmente de vantagem. Essa foi uma longa que foi feita mais rasante, mais rápida, e aí a situação fica mais nítida de vantagem, né? O Flamengo praticamente num 3 contra 3 aqui nessa última linha, mas o Flamengo acabou não conseguindo tirar vantagem porque também existia um problema técnico, né? Os jogadores estavam com muita dificuldade de tomar a melhor decisão. E além de técnico, é claro que psicológico, né? O time está muito frágil psicologicamente, muito sem confiança, jogadores com muita dificuldade de tomar a melhor decisão, porque não estão confiantes de fazer a jogada mais difícil, de tentar uma jogada mais aguda. Então isso atrapalha bastante esse momento em que o mental do time está muito abalado. Isso acaba influenciando muito na tomada de decisão dos jogadores. São Paulo conseguia manipular bem também a defesa do Flamengo. Isso é importante de falar. O Flamengo defensivamente é um time que está bem em dúvida de quem cobre quem cobre que espaço. Na hora que você salta a pressão, eu te cubro, como é que eu vou correr, quem é o cara que eu vou pressionar. O Flamengo, especialmente em bloco médio, bloco baixo, o Flamengo com dificuldade de ocupar bem esses espaços. E é uma defesa que atualmente está bem fácil de manobrar. Eu marquei o Alan aqui, acho que o Alan estava aqui, digamos assim, marcando ninguém nesse momento, né? O Alan é um cara muito atento, muito focado em cobrir espaço, em entender quem é o cara que pode estar eventualmente livre e ele apertar a marcação. Mas aqui ele está com a postura corporal, você vê que não é de posição de vigia, né? E o São Paulo conseguindo manipular bem a marcação do Flamengo. E é claro que tem um mérito do São Paulo aí também, né? O time do Dorival é bem treinado, é um time que tem bons valores, mesmo o time reserva, o elenco do São Paulo, especialmente agora com a chegada do Lucas e do Rames, fica um elenco forte, é um elenco equilibrado, tem bons volantes, é um elenco bem interessante, um time bem interessante que pode, quem sabe aí até ser eventualmente o adversário do Flamengo na Copa do Brasil, na final da Copa do Brasil, e enfim, pode conseguir incomodar bastante o Flamengo, eventualmente até ser o campeão aí desse ano, desse título que o São Paulo, inclusive, nunca ganhou, né? Essa imagem aqui também é para evidenciar como é que o Flamengo tinha dificuldade de subir o bloco um pouco mais agrupado, né? Aqui o Bruno Henrique já está no corredor lateral, 21 minutos, o Arrasca já está mais por dentro, o São Paulo promove essa mudança para colocar um pouco mais o Arrasca no jogo, para ele tocar um pouco mais na bola, até então o Arrasca bem pouco presente no jogo, e ele faz essa mudança, mas o Flamengo ainda com dificuldade de conseguir ser um time mais agrupado, né, quando sobe o bloco. Então tem muito mérito do São Paulo também, o Jandrei é um bom goleiro com o pé também, isso facilita muito, mas o Flamengo com muita dificuldade de subir o bloco e conseguir machucar de verdade o São Paulo. Aqui é uma jogada que o Maia deu 2 carrinhos, né? O Maia, como eu já falei, estava bem com e sem bola, que pese o fato de ter havido uma falha ali no gol, a gente vai falar sobre isso já já, mas um jogador que estava bastante vibrante. Ele entrega o que poucos têm entregado nesse time ultimamente, muita energia, muita vitalidade nas disputas. Então isso talvez até justifique a presença dele muitas vezes no time titular e o São Paulo confiar nele. Afinal de contas, o São Paulo gosta de jogadores que entregam esse tipo de atitude dentro de campo. E ele fala, né, que ele sempre gostou de times que pressionam, que são muito enérgicos dentro de campo, muito ativos. E como o Maia tem entregado isso, acaba ganhando a confiança do comandante. Aqui a bola longa, né, no Wellington. O Flamengo, quando subiu o bloco, o Jandrei conseguia achar nas costas, conseguia achar nas entrelinhas. Ele é muito bom com o pé. Ele tem muita facilidade de identificar o homem livre, tem muita capacidade de acertar esse passe, essa bola longa. E aqui ele achando no Wellington, o Wellington sofre uma falta aqui. Então é difícil marcar esse São Paulo quando o Jandrei está em campo, né? Porque você sobe o bloco, ele acha na diagonal longa, ele acha na vantagem
Ele é muito, muito bom com o pé mesmo. Me chamou muita atenção. Aqui o lance que o Flamengo consegue um contra-ataque, né? O BH consegue um drible espetacular. Fica nessa situação de vantagem aqui. Só tem 2 na área, né? O Gabi e o Vitor Hugo. O Vitor Hugo demora para atacar esse espaço aqui, para receber esse passo para trás. Ele fica na dúvida, acaba não conseguindo tomar a decisão certa mais rápido, né? E aí acaba que o Gabi vai atacar esse espaço junto com ele. E aí o BH joga nas costas e o Flamengo perde uma chance interessante. Aqui para mostrar mais uma vez para vocês, né? 25 minutos praticamente, como é que o BH já estava realmente mais lá em amplitude, no lado esquerdo. O Flamengo passa a fazer um 4-2-3-1, mas o BH, o Vitor Hugo, joga mais para dentro um pouco, né? Mais próximo do Arrasca. E o Arrasca em corredor central aqui, né? O Vitor Hugo com bola e o Arrasca, esse cara mais perto aqui do Vitor Hugo, já em corredor central para tentar trabalhar por dentro. Isso é importante nessa faixa do campo. Com o Arrascaeta mais presente, tocando mais na bola, sendo mais participativo no jogo, com essa mudança que o São Paulo promoveu, ele consegue botar essa bola aqui para o Maia, numa boa trama aqui do Flamengo, no entrelinhas, né? E o Maia acaba errando a finalização. O Arrasca acha esse espaço aqui, faz essa bola para o Maia. E o Flamengo quase faz seu primeiro gol aos 30 minutos. E o lance do gol do São Paulo, né, como eu falei já, né? O Flamengo é um time que está muito em dúvida de quem cobre quem, de quem salta em quem, se vai fazer um 2 contra 1, se vai deixar um contra 1, quem é que cobre. Tá bem descoordenado isso no Flamengo. E isso, às vezes, até causa a impressão de que os jogadores não estão com a vontade devida, que estão querendo derrubar o técnico, que não há uma mobilização. Talvez eu esteja indo aí um pouco contra a maré, mas no jogo de ontem me pareceu muito que o que mais pesou é essa dúvida, né? Isso acaba deixando a entender que o time está defendendo mal porque não está correndo bastante, mas muitos podem dizer, o Maia, vamos falar uma linguagem mais clara aqui, o Maia tá de sacanagem, o Maia, olha como é que o Maia deixa o cara sozinho, o Maia, para mim, isso é uma falta de entendimento, de leitura. Enfim, o Lucas Moura fica sozinho, o Wesley vem saltar nele já um pouco atrasado também, acaba optando por não fazer a falta. Na verdade, era para os dois pressionarem o Lucas, né? Dava para os dois pressionarem o Lucas Moura, e o Flamengo tinha cobertura para os dois pressionarem, né? O Maia tinha que ter continuado na jogada e o Wesley poderia ter saltado. O Vitor Hugo está aqui próximo para proteger esse passo do corredor lateral. Então, uma falta de entendimento assim, incrível dos jogadores do Flamengo. Logo depois de sofrer o gol, o Flamengo consegue pressionar um pouco o São Paulo, consegue 2 cruzamentos desse aqui do Gabi seguidos, consegue 2 escanteios e nesse lance aqui, inclusive, quase consegue fazer o gol, que a bola passa direto pelo Vitor Hugo. O Jandrei fica na dúvida, a bola passa perto, o Flamengo tenta pressionar e quase conseguiu o gol. Finalzinho do primeiro tempo, o Wesley perdeu uma bola, demorou muito para tomar uma decisão, perdeu a bola aqui, ficou essa situação de praticamente um 2 contra 1, né? Contra o Fabrício Bruno, o Wesley tentando recuperar as costas. O Fabrício foi muito bem nessa jogada. Boa partida do Fabrício, diga-se de passagem. Que o Flamengo usando, né, finalmente, tanto que eu peço o passe cavado, né? Pena que o Arrasca direcionou essa bola para o Gabi. O Gabi também acabou se colocando em posição de impedimento, né? O Vitor Hugo estava legal no lance, né? Então, se o Arrasca consegue direcionar um pouquinho melhor para o Vitor Hugo, se o Vitor Hugo também tem um pouco mais de energia de ir nessa bola, né? Ele acaba não indo porque o Gabi foi. Faltou, acho que um pouquinho mais de personalidade do garoto, de falar, não, peraí, sou eu, né? Eu tô em posição legal, né? Então, faltou, acho que um pouquinho isso também pro garoto, mas enfim. O Gabi acabou indo nessa bola, estava impedido e o Flamengo não conseguiu gerar vantagem a partir de uma situação que eu sempre falo aqui. O Flamengo tem o Arrascaeta, que é esse craque que tem essa capacidade de fazer esse passe cavado. O Ribeiro também é o cara que consegue fazer. O próprio Vitor Hugo também consegue fazer e usa pouco, né? Infelizmente. Aqui mais uma tomada de decisão errada. É muito fácil falar sentadinho aqui na minha cadeira, eu sei disso, né? Lá dentro o bicho pega. Eu sempre falo sobre isso, mas a gente está aqui para analisar. E o Gabi é um centroavante, né, cara? O cara vai ter uma situação dessa de 1 contra 1, ele vai bater, ele vai querer finalizar. Mas se ele dá esse passe aqui pro Maia, se ele rola essa bola aqui pro Maia, acho que o Flamengo teria empatado esse jogo ainda no primeiro tempo e a história poderia ser diferente. Paciência, normal, acontece. Longe de mim querer até crucificar o Gabi por conta disso, porque ele tem 1 milésimo de segundo para tomar a decisão e não dá para crucificar um atacante numa situação dessa, porque realmente o centroavante vai querer bater pro gol. Segundo tempo, o Flamengo tira o Arrascaeta e o Maia, né, e bota o Ribeiro e o Gerson. O Ribeiro não entrou muito bem no jogo, entrou tecnicamente mal e errando muito espaço, tomando decisão errada, inclusive até gerando alguns contra-ataques para o São Paulo. Alguns desses contra-ataques que o São Paulo conseguiu no segundo tempo foram por conta de erro de passe do Ribeiro, tomada decisão errada. O Gerson entrou para fazer aquele meio espaço ali, aquela função que o São Paulo gosta de vê-lo fazendo, não de segundo volante. O
Flamengo passou a jogar um 4-1-4-1. São Paulo baixou bem suas linhas, eu vou mostrar para vocês ainda. E o jogo ficou muito um ataque contra a defesa. A gente vai falar sobre isso ainda bastante. O Flamengo tentando subir o bloco, né? Tentando incomodar. O Gerson saltando pressão. O Bruno Henrique também fechando o corredor. O Alan saltou aqui também. E o Flamengo conseguiu roubar essa bola. Conseguiu incomodar, gerar dúvida, pressionar e roubar essa bola. São Paulo baixava bem as linhas, como vocês podem ver aí agora, defendendo com 9. E você via aí, muitas vezes até um 4-5-1. Vou até mostrar para vocês isso daqui a pouco, essa estrutura de 4-5-1. O Lucas baixando bem mais no segundo tempo do que no primeiro, né? Primeiro o Flamengo conseguia achar essas diagonais longas, especialmente no Ayrton, muito por conta do Lucas não baixar tanto. No segundo tempo o Lucas já baixando bastante. O Flamengo com bem mais dificuldade de atacar esse corredor lateral esquerdo aqui. Essa imagem aqui é para mostrar esse 4-1-4-1 que o Flamengo fazia, né? O Gerson, o Vitor Hugo, o Ribeiro e o BH, com o Gabi um pouco mais avançado. Tentava subir o bloco em 4-1-4-1. Mas o São Paulo, é bem verdade, a gente precisa dar mérito, mais uma vez dar mérito. São Paulo é um time muito bem treinado em conseguir sair de pressão adversária, muito bem estruturado para conseguir manobrar a marcação, conseguir gerar linha de passe. Os dois volantes conseguem trabalhar bem nas costas da pressão. O Jandrei, como eu já falei, muito bem com bola no pé. Os zagueiros também bem conscientes para jogar. Se Diego Costa, esse zagueiro, né? Também um zagueiro que conduz bem, passa bem. Então tem mérito, né? Tem um adversário do outro lado também. Aqui foi um lance que o Ayrton Lucas, né? Como eu já falei, numa noite bem feliz, em vez de tentar essa diagonal aqui no Gabi, em vez de tentar uma jogada um pouco mais segura, tentar finalizar, tentou driblar na frente da área, né? A coisa menos indicada possível para esse momento. O Flamengo tomou um contra-ataque por causa dessa tomada de decisão errada do Ayrton. O Ayrton tá numa fase bem complicada. A fase do Ayrton é tão complicada que ele perdeu até na corrida, não conseguiu recuperar as costas aqui nesse lance pro Michel Araújo. E o Flamengo quase tomou o segundo gol aqui. O Wesley foi muito bem, conseguiu botar o pé na bola. Um lance de bastante perigo. E o Ayrton realmente está surpreendendo, porque nem recuperar as costas, que é assim, uma das suas maiores valências, seu indicador de desempenho talvez de maior destaque defensivo, ele não está conseguindo fazer. Mais uma disputa aqui do Lucas ganhando do Ayrton Lucas, né? Aqui o Alan tentando finalizar, 60 minutos de jogo. O Flamengo tentava finalizar, o Alan sendo importante, tendo na base da jogada, tentando finalizar. Mas uma ele jogou na mão do Jandrei, a outra ele jogou para fora. 62 minutos, o Pedro entrou no lugar do Gabi. E o Flamengo não conseguiu colocar muito Pedro no jogo, né? Infelizmente. Logo depois o São Paulo mexe também, entra o Nestor e o Rames. Como eu já falei, o São Paulo tem um elenco bem interessante, né? O Nestor é bom jogador. Então tem um elenco interessante. O Rames entrando, o Rames entrou no lugar do Pato e executou a mesma função do Pato. Foi o cara mais avançado ali. A marcação do São Paulo me surpreendeu até o Dorival utilizá-lo dessa forma. Bastante inteligente, né? E aqui cabe mais um parênteses sobre o Dorival, né? O fato dele conhecer o time, ele conhecer o elenco do Flamengo, as características dos jogadores, como esse Flamengo se sente mais confortável em jogar, ajudou bastante para que o São Paulo tivesse um desempenho interessante coletivo, porque ele sabia como proteger melhor o time, aonde defender, como deixar o Flamengo desconfortável. Ele foi bastante competente nisso. Eu tinha falado para vocês do 4-5-1 que o São Paulo promoveu, né? Tá aí, né? O Lucas baixando bastante, time bem comprometido e baixando bem as linhas, tentando incomodar o Flamengo. Aqui o lance que o Flamengo conseguiu essa diagonal longa, né? No BH, né? Essa jogada que funciona muito bem, que dá muito certo. O Pedro prende dois zagueiros, né? Ele tem essa capacidade de deixar dois zagueiros ali preocupados com ele. E o Vitor Hugo acha essa bola nas costas do Bruno Henrique. O Flamengo quase faz o seu gol. O Bruno Henrique escora essa bola pro Pedro. E aí, se eu não me engano, é o Diego Costa, não me lembro exatamente quem agora, que tira essa bola na hora que a bola tá chegando pro Pedro, já só escorar para dentro do gol. O Flamengo quase conseguiu o seu gol nessa jogada, que é uma jogada que funciona bem, esse cruzamento do lado oposto, essa diagonal do lado oposto, mas que acabou, infelizmente, não entrando essa bola. Aqui já o Luiz Araújo em campo, em amplitude, né? O Wesley já segurando mais na base da jogada, já sendo um cara que vai atacar o espaço, né? Com o Luiz Araújo em amplitude, para esse 1 contra 1. Ele entrou muito bem, né? Acho que deveria ter entrado antes nesse jogo. Acho que o São Paulo pecou nesse sentido, porque não aproveitou o bom momento do garoto, né? Já tinha entrado bem contra o Cuiabá, tinha sido o único a jogar bem contra o Cuiabá, tinha conseguido algumas jogadas importantes também contra o Olímpia. 1 contra 1 dele é muito forte e ele mais uma vez mostrou essa capacidade. Então, assim, acho que o São Paulo pecou em demorar para botar ele em campo, porque você tem que aproveitar o momento bom psicológico daquele jogador, tá com mental forte, tá com confiança, bota para jogar, né? Só botou o garoto aos 70 minutos de jogo. Então, na minha opinião, o São Paulo ele demorou a colocar o Luiz Araújo. Tanto é que ele entra e consegue desempenhar bem. É bem verdade que 70 minutos, o adversário já está cansado. E ele pegou o Raí Ramos, né? Porque o Wellington sentiu
uma lesão, e aí ele teve que improvisar o Raí Ramos com o lateral direito no lado esquerdo, e isso também ajudou um pouquinho o Luiz Araújo, é bem verdade, a gente precisa ser justo em relação a isso. Que um contra-ataque que o Léo Pereira errou um passe bobo, o Flamengo perdeu uma disputa ali, até o Alan pediu falta na jogada que ele disputou pelo alto, foi a bola que o Wellington Rato quase fez 2-0, 85 minutos, o Léo voltando, tentando recuperar, até o Bruno Henrique tentando recuperar aqui, e o Matheus Cunha tentando fechar o ângulo, e o Wellington Rato acabou batendo de direita, que não é boa, né? Acabou perdendo o gol, errando o alvo. 91 minutos e meio, né? Isso aqui é um lance um pouquinho antes do gol do Flamengo, perdão, um pouquinho antes do lance do pênalti que gera o gol, né? O Flamengo poderia ter tentado usar um pouco mais esse tipo de jogada aqui, de atração, né? Desse trabalho aqui que o Everton baixa, o Luiz Araújo baixou também para receber essa bola para gerar a linha de passe e atraiu. O Raí Ramos ficou nas costas aqui. Eu marquei o Wellington ali em cima, atacando o espaço. O Flamengo conseguiu uma jogada bem interessante aqui. Quando o Wesley ataca esse espaço, na sequência dessa jogada, ele tem esse quadro aqui, né, essa configuração aqui dentro da área. Ele tenta o Pedro tenta uma bicicleta. Se ele tivesse levantado um pouquinho mais a cabeça antes de cruzar, olhado um pouquinho melhor, ele tentava esse passo para trás no Luiz Araújo. O Luiz Araújo vinha chegando aqui com espaço. A linha do São Paulo bem afundada, né? Acabou tentando forçar um pouquinho no Pedro. E o Flamengo perdeu essa chance. Que o lance do pênalti, né? O pênalti até um tanto quanto controverso, muita gente dizendo que não foi. E o Luiz Araújo, né? Com muita coragem para conduzir, para forçar esse 1 contra 1, sendo muito importante, muito, muito positiva a participação do ex-jogador de São Paulo. Gol importante para o Pedro. Não acho o Pedro um bom batedor de pênalti, para ser bem sincero com vocês. Ele raramente consegue jogar essa bola bem no cantinho. Ele não faz uma batida segura demais, na minha opinião. O Jandrei quase encostou nela ali, né? Mas é importante o Pedro fazer um gol para poder recuperar a confiança. E o Flamengo, pelo menos, conseguiu um empate aí. Bom, gente, esse foi esse pós-jogo. Flamengo 1, São Paulo 1. O Flamengo numa fase muito ruim. Ofensivamente, na parte tática, achei que o Flamengo foi bem estrategicamente. Atacou o espaço que ele era ofertado. Conseguiu progredir também em primeira fase de construção, algumas situações interessantes taticamente falando, mas a questão da tomada de decisão no último terço acabou influenciando, mas defensivamente, taticamente não tá bom, tá uma verdadeira bagunça, um verdadeiro caos, ninguém sabe quem tem que proteger quem tem que cobrir quem vai saltar, tá muito fácil mandar essa marcação do Flamengo, já tinha sido assim na quinta-feira contra o Olímpia. E ontem foi mais ainda um time talentoso como o do São Paulo, bem treinado, que consegue aproveitar bem os espaços, consegue ocupar bem os espaços, consegue gerar linha de passe, achar nas costas. O Flamengo sofreu bastante com isso. Isso, para mim, no momento, taticamente falando, é a grande preocupação, o grande calcanhar de Aquiles, o grande gargalo desse time do Flamengo. Então tem que tentar entrar no jogo do Maracanã quarta-feira contra o Grêmio com toda a disposição possível. O estádio vai estar lotado, é jogo decisivo. Não pode deixar escapar essa chance de chegar numa final e tentar esse título da Copa do Brasil. Beleza? Obrigado pela parceria, obrigado pela audiência mais uma vez. Se inscreve no canal, deixa o like. Tamo junto, forte abraço, valeu.